Sejam todos bem-vindos aqui, nosso tempo com o Bruce, nosso módulo aqui de Atos dos Apóstolos. Essa aqui é a nossa aula 11 com o Bruce, mas não se preocupe, tá? Deixa eu falar rapidinho aqui para vocês. O vídeo das aulas estão atualizados, tá? Você não recebeu, basta você entrar no mesmo aplicativo lá que ele vai ficando na sequência, aula 1, aula 2, aí você escolhe o vídeo que você quer atualizar. Tarefa, tá? Foi enviado para vocês lá a relação, a tarefa 6, tá? Tem um probleminha nessa tarefa que eu vou ajeitar agora, que estão se repetindo, tá? Então não se preocupe se você já fez, faça de novo, para treinar, tá? E se você não fez, você aproveita aí, tá? Eu vou já enviar para vocês, vou corrigir aqui e vou enviar. Meus irmãos, tem alguns irmãos que ainda não fizeram as tarefas. Lembra que o Bruce vai somar aí a tarefa cumprida. Não se preocupe aí, é tarefa cumprida. Fazer e enviar para o Bruce, tá? Ele vai somar aí com a prova, o trabalho que ele vai fazer no final, para você ter a sua nota, receber o seu certificado bonitinho e ajeitar lá no seu histórico, lá no site do ITG, tá? Então, mas faça realmente a tarefa que ajuda aí na aprendizagem, tá? Bem, vou passar para o Bruce aí. O Bruce pode ficar à vontade, tá? Pedir para alguém orar, e aí a gente está aqui no apoio aqui, tá? Bruce, pode ficar à vontade, Bruce. Ok, Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos para estudar o livro de Atos. Eu peço, Deus, que o Senhor pegue coisas desses princípios e as coisas que aconteceram com Paulo, que a gente possa aprender e aplicar nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor fortalece nosso homem interior para compreender tua igreja, porque a gente pode ver muita coisa que são aplicáveis hoje em dia através das coisas que nós vamos estudar. Ajude-nos, Deus, e queremos colocar nossas vidas diante do Senhor e estamos na dependência do Senhor tudo, em nome de Jesus. Amém. Estou fazendo uma aula na quarta-feiras com um grupo de americanos e é engraçado como os americanos estão, porque eles são muito quietos, é muito difícil, porque eu creio que eles se acostumaram na igreja não compartilhar, só sentam lá e escutar. Né? Então, eu gosto mais de maneira que vocês perguntam, me comentam, me dão testemunho. Então, é um grande prazer de dar essa aula com vocês. Então gosto muito. Deixe-me compartilhar minha tela aqui. Aqui na esquerda, aqui, você tem a tarefa, a maneira que eu coloquei é como tabela. Tá vendo isso? Eu vou abrir completamente tabela aqui. Tarefas para o livro de Atos, eu coloquei o lugar, perseguidor e a razão que estava perseguindo. E os últimos 4 aqui, Atos 17:5, Atos 17:13, Atos 18:12 e Atos 18:27, são aqueles que foram repetidos na tarefa. Então, eu estou só falando isso, se você já entregou sua tarefa, você pode voltar e anotar esses 3 aqui, Atos 17:5, 17:13, 18:12 e 18:27. São mais 4 casos de perseguição no livro de Atos. Agora, olha, houve perseguição contra Pedro, mas não tanto como Paulo. Eu estava olhando nas coisas hoje, como Paulo queria entrar no teatro lá de Éfeso. O homem estava com muita coragem, eu vou falar isso para ele. Até todo mundo tinha que segurar ele para não entrar lá e morrer naquele processo lá. Ele era muito ousado, eu gostaria de ter a mesma ousadia dele. Então, se você quer falar comentário, eu vou fazer uma revisão rapidinho aqui. Estamos no Atos dos Apóstolos e alguém comentou comigo que gostou dos gestos. Eu meio pulei os gestos semana passada, mas essas coisas eu sei que parece meio ridículo, mas essas coisas fixam na cabeça das pessoas, né? De fato, então deve mexer. Eu gosto de ver os corpos mexendo, então pode entrar comigo aqui. Então, primeiro,
ascensão. Sabe que razão que isso é? Você vai procurar uma coisa na Bíblia, você, onde está na Bíblia? Eu sei que está no livro de Atos. Esse vai dar você uma noção de onde está esses versículos, onde estão na sua Bíblia. Então, ascensão, ok? A escolha de Matias foi escolhido, Deus apontou ele. Pentecostes, o descido do Espírito Santo sobre as pessoas. A igreja, é isso aqui, a gente fala, a igreja é a unidade das pessoas. Uma das coisas, vocês que estão plantadores da igreja, uma coisa que eu penso é que muitas igrejas dos irmãos comemoram o aniversário da igreja. Eu perguntei por que está comemorando aniversário, qual data? Eles falam, não, foi quando o estatuto foi registrado. Eu falo, mas isso é uma visão meio administrativa da igreja, como na primeira igreja que eu trabalhei, que quando a gente começou a igreja estava ao redor da mesa de comunhão. Então, tem a igreja, ok? Desculpe, tinha que desviar lá. O paralítico, você dá 3 pulos, né? 1, 2, 3. 3 pulos. Todos vocês pularam, né? Daí o sangue está fluindo na sua vida. O paralítico dançou lá e ouviu o discurso de Pedro. O que foi o discurso de Pedro? Vocês, pegar aqui, apontar o dedo, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. Lembra disso? Ok? Daí você tem a perseguição. A gente sempre, cada vez que há perseguição, a gente cruza os braços como está preso. Você tem oração. Você viu como um típico pessoa orando, porque ele estava orando e Deus nos... Você lembra que eles oraram, eles falaram, não, muda nossas vidas, nos fortalece, Deus. Aí, você tem a Ananias e Safira, então o Barnabé só deu, mas eles deram, mas tiveram um pouco para eles mesmos, capítulo 5. Aí, perseguição, você lembra disso? Eles iam matar praticamente, mas Gamaliel salvou a vida deles e eles foram liberados. Daí você tem os 7 servos que estavam entregando os pratos para as mulheres aqui, que as viúvas, esses helenistas, em capítulo 6, o discurso do Estevão. Um momento, eu esqueci que eu usei para isso. As mãos para escutar, ok? Ele falou, Deus escuta, a pessoa escuta a voz de Deus, vem perseguição, e ele falou, vocês não são diferentes. O que eles fizeram com Estevão? Apedrejaram, jogando pedras nele. Esse é o discurso de Estevão. Aí, evangelista Felipe tem que levantar, porque ele correu indo lá para pegar a carroça do homem. Você lembra também, eram 2 coisas lá que Felipe fez, em realidade, ele pregou para os samaritanos e também para eunuco. A conversão de Paulo, se eu não me engano, eu usei de cobrindo os olhos, ele ficou cego, espiritualmente e fisicamente, mas quando ele conheceu Ananias, explicou o evangelho, as escamas caíram dos olhos e ele podia ver. Os 2 milagres de Pedro, você lembra que ele ressuscitou uma pessoa dos mortos e curou também um paralítico. Mas a conversão do Cornélio, eu focalizei mais na visão de Pedro nisso. Você tem as mãos assim para os 4 cantos do lençol que desceu, e Pedro aprendeu através disso. Isso vem em todo o capítulo 10 e entrou em capítulo 11, porque eles cobraram de Pedro quando ele voltou e ele fez assim. Ele explicou como ele teve a visão, como as pessoas se converteram. Ele falou, quem sou eu para opor o que o Espírito Santo está querendo fazer? A igreja de Antioquia, formado, que era a igreja missionária, foi a primeira igreja que foi, esse também capítulo 11,
essa foi a primeira igreja que era unida, mesmo com gentios e judeus, mesma coisa. Aí, Herodes, capítulo 12, a perseguição. Herodes matou, você lembra que uma espada, Tiago, o irmão do João. Aí, Herodes prendeu Pedro, mas o que aconteceu? O anjo libertou ele e os soldados morreram por causa disso. Herodes morreu. Por que ele morreu? Porque ele não deu glória a Deus, porque o sol brilhou na roupa dele e era feito de prata, e todo mundo falou a voz de um Deus, e ele não deu glória a Deus, ele morreu. Ele que, talvez vingança por ter matado, ele foi responsável para condenar e matar João Batista. Aí 13 foi chamado missionário, mas esse chamado foi no contexto de adoração. Eu sempre falo, quando eu estou falando pessoas que têm interesse em missões, eu falo, olha, eu não vou tentar convencer você para ser um missionário, eu vou tentar convencer você a ser um adorador. Por quê? Porque se você está adorando Deus, Deus vai mostrar onde você é. Esse é capítulo 13. E claro que entrou na primeira viagem missionária, e eles foram para Chipre. E o que aconteceu com Bar Jesus? Em capítulo 13 foi quando ele foi, a gente cobre os olhos com a mão para mostrar que ele ficou cego, e o procônsul foi convertido. O discurso 13 também na sinagoga, ele abriu as mãos com a Bíblia, né, assim, você abriu a Bíblia e ele explicou como Jesus é o Cristo. Ele falou da crucificação, eu sou crucificado aqui, né, com as mãos estendidas, e também a ressurreição de Jesus. Ele enfatizou isso na pregação dele. A perseguição, esse é diferente tipo de adoração, porque é falso. Você lembra que ele foi para Icônio, e lá em Listra, a cidade lá do Timóteo, Jesus curou, ou desculpe, Paulo viu que a pessoa teve fé para ser curado, e quando eles chegaram lá, eles curvaram, me adoraram, tentaram adorar Paulo, mas rapidinho que eles começaram a apedrejar Paulo, né? Apedrejamento. E o Concílio de Jerusalém, deixa eu ver o que eu fiz com isso. Eu lembro que eu gostei dessa visão, porque eles falaram que eles estavam sobrecarregados com peso e os gentios foram liberados. Essa foi a mensagem disso, das pessoas, ok? Agora tem a equipe que é divididos, eles eram equipe, mas foram divididos assim. Veio a chamado para Macedônia, e você lembra que eles falaram, venha, o homem Paulo teve uma visão em Troade, venha para Macedônia, que era o começo do ministério em Europa. Você tem a conversão do homem que era carcereiro, deixa eu ver. Eu lembro que a gente foi implorando ele, por favor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí, eles foram expulsos da Macedônia, porque sai, Macedônia é para lá, então sai da Macedônia. Então, você lembra que eles foram para Filipos, Tessalônica e Bereia, são as 3 cidades, e eles foram expulsos pelos judeus de cada um daqueles lugares. Então, você tem o Areópago, e eles falaram que a primeira coisa que Paulo falou lá na frente das coisas, que Deus não habita nos templos feitos por mãos humanas. E o resto a gente vai esperar para a próxima semana para fazer. Ok, olha as 3 viagens, missionárias e coisas para Roma. Eu achei interessante, menos igrejas implantadas, mais epístolas escritas. Eu acho que isso fala muito, muito bem. Ele nota que cada viagem missionária foi de mais tempo. É muito bom. Então, você lembra que a primeira viagem missionária, eles saíram de Antioquia, era Paulo e Barnabé, foram para Chipre. De Chipre, eles foram lá para Perge e pularam lá para Antioquia, de Pisídia, Icônio, Listra, Derbe.
Aí eles voltaram do mesmo caminho, apontando presbíteros. Segunda viagem missionária, a gente está no meio disso. Eu vou só falar que a gente fez até agora, mas você lembra que saiu de Jerusalém para Antioquia para entregar a carta, foi para Tarso, Perge, Derbe, Listra. Eles não falam se eles foram para Cônio e Pisídia. Antioquia eles não falaram, né? Mas foram para Troades, Deus não permitiu, e foram para Filipos. E isso é onde a gente está agora. Eu não vou mencionar esses outros agora por causa do tempo. A gente, em capítulo 15, só para uma revisão, a gente falou sobre o Concílio de Jerusalém. Esse para mim, depois disso, o resto do livro é mais fácil para entender, porque isso foi a última parte da liberdade que eles descobriram. Porque até esse ponto, eles estavam realmente legalistas, começando a tentar entender qual é o papel da lei, qual é o papel das coisas aqui. E, finalmente, eu acho que esse concílio definiu as coisas para as pessoas. Todo mundo saiu alegre, a palavra espalhou. Eu vou mostrar uma coisa, eu acho que foi chave o que Pedro falou. Essa frase, para mim, é chave em capítulo 15, 11, e é chave para o livro. Ele falou a conclusão dele, examinando o que aconteceu com a conversão do Cornélio. Ele falou: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, isso é muito importante, porque eles reconheceram que a salvação é pela graça, e você pode ver que essa palavra vai começar a ser mais usada, porque era importante para livrar. Eles mandaram uma carta para os gentios pedindo que eles não praticam as coisas que são ofensas. Não eram aqueles 3 restrições, não eram questões morais, eram coisas de cuidado com o seu comportamento que podia ser ofensivos para os judeus. Então, esse que ele estava falando, eu vou explicar isso. A importância do concílio é importante para você lembrar disso. Cristianismo não é uma seita de judaísmo, porque antigamente era visto, não, você tem que circuncidar, entrar como prosélito dentro de judaísmo, daí você será salvo. Mas eles falaram, não, é uma diferença. Nós, da Igreja dos Irmãos, nós somos dispensacionalistas. Isso significa, nós queremos que há uma diferença entre Israel e a Igreja, e essa decisão foi mais ou menos confirmando isso. Salvação é pela graça mediante a fé. Somente pela graça que nós cremos, esse que é a coisa importante. Finalmente, a Igreja oficializou e comunicou bem esse ponto aí. E os gentios não foram obrigados a guardar a lei dos judeus, mas deveriam respeitar os costumes, para não ficar uma ofensa. Isso foi muito importante para nós hoje em dia, para saber que não precisa guardar a lei. A lei agora, a lei moral escrita nos nossos corações pela orientação do Espírito Santo, isso é importante. Daí a gente viu a divisão da equipe, o assunto foi João Marcos, Barnabé queria levar João Marcos, Paulo falou não, então eles fizeram o que eu creio, eles não resolveram uma coisa, porque os dois não queriam mudar, porque Barnabé, não, eu vou fazer, eu creio que um deles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a equipe agora, vocês vão para Chipre, a gente vai para Galácia, então a gente vai dobrar a equipe missionária. Eu perguntei, eu lembro que o seu Eduardo falou, estava falando, você sabe que era muito no coração do seu Eduardo para plantar a igreja. Ele falou com o missionário da Igreja Batista, da convenção, e falou, como é que vocês conseguem plantar tantas igrejas? E ele falou, olha, nossas igrejas, eles têm brigas, o pessoal briga, eles separam um ao outro, fundar outra igreja, e daí vai para frente assim. Então, basicamente, eles multiplicaram as igrejas pelas brigas, né? Isso não é uma boa estratégia. Ok, nessa segunda viagem, a coisa que nós falamos é que esse é o percurso.
Você pode ver que a gente vai discutir isso no momento. Eu coloquei aqui, a Bíblia não mencionou o nome Tarso, mas pela maneira, nota, essa vez que eles saíram de Antioquia aqui e foram dessa direção para pegar Derbe, eles falaram que eles passaram por Cilícia, ok? Então, Cilícia era a cidade principal era Tarso. E com certeza Paulo, quando ele morou lá para alguns 11 anos, esperando para chamado para ir lá com os gentios, com certeza ele passou para lá e tinha visto uma igreja lá. Aí eles foram para Derbe, a Bíblia não fala nada que eles fizeram lá. Listra, esse que quando eles pegaram Timóteo. E você lembra que Timóteo era um jovem homem, ele era considerado fiel e eles teve uma boa reputação. Ele foi verdadeiro filho dele. E eu coloquei o princípio lá sobre discipulado, porque a maneira que Paulo fez, ele nunca fez o ministério dele sozinho. Ele sempre pegou alguém para levar com ele. Tem somente no começo da segunda viagem, terceira viagem missionária, não fala quem acompanhou Paulo, mas com certeza ele não foi só. Eles pegaram Timóteo lá e esse foi importante, discipulando Timóteo. Então, esse discípulo deve ter todos os tipos de experiências junto para aplicar a palavra. Discipulado não é só uma aula. Você deve levar a pessoa para seus estudos bíblicos, visitas. Eu lembro que um pastor com quem eu trabalhei, a gente saiu para aconselhamento do casamento, a gente saiu para uma situação com o demônio, a gente fez visitas evangelísticas juntos, a gente fez bastante coisas juntos. E essa é uma maneira de fazer o discipulado. Icônio, a razão que eu incluí Icônio, porque eles falaram que Timóteo teve uma boa reputação, não somente em Listra, mas também Icônio, então com certeza ele passou. A Bíblia não falou de Antioquia, mas logicamente era provavelmente onde ele foi, mas a gente não sabe. E você lembra que Paulo estava lá, saiu de Antioquia, você pode ver que está no caminho. A gente sabe que ele pegou Timóteo aqui em Listra, provavelmente ele tinha ido para Icônio, pessoas falaram bem sobre Timóteo, e passaram aqui, e Paulo queria ir para a Ásia, à esquerda aí, que era provavelmente Éfeso, mas Deus falou que não é o tempo, e não sei exatamente como Deus falou para ele, a Bíblia não fala. Aí ele falou, não ir para lá. Daí ele queria ir para Bitínia, que é chamado. De novo, o Espírito Santo proibiu eles de pregar. Então, eles continuaram reto até chegar a Troade. E lá em Troade, eu coloquei esse princípio aqui, siga em frente e deixe Deus abrir e fechar as portas. E você lembra que ele teve uma visão, venha nos ajude. Então, a Bíblia fala, à noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio está em pé e rogava, dizendo, passa Macedônia, ajuda-nos. Então, eles foram para lá, eles foram para Filipos. E eu não sei, eu vou parar aqui, porque eu acho que esse é onde eu queria começar hoje, esse é tudo revisão. Alguém tem uma pergunta até agora? Espero que esse livro de Atos está fixando bem na sua cabeça o que aconteceu lá e por que esses eventos eram importantes. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Normalmente, Cacau, você entra agora. Olha, Cacau, esposo do Cleidson. Você não tem pergunta aí? Luiz? Bruce, e a Cacau, já que você falou, o Gleice mandou perguntar. É interessante que logo no começo, quando teve a conversão de Paulo, Jesus mandou ele ir pregar para os gentios, né? Mas ele tinha o desejo de pregar para o povo dele, né? Como nós temos o desejo de pregar para a nossa família. Então, eu queria ir para os deles. Eu acho que essa foi a única vez que ele desobedeceu, né? E foi. E não foi primeiro para os gentios, como Deus tinha falado. Eu não vou falar que
você pode ver, se você ler Atos 13, ele falou que era necessário pregar para vocês primeiro. Então, você pode ver Filipos, é bom que você falou isso, porque Filipos é uma cidade que não tem tantos judeus lá. Eu vou explicar isso no momento aqui. O que aconteceu, eu vou falar isso, que Paulo sempre procurou judeus primeiro. Por quê? Porque conforme Romanos, capítulo 2 e 3, eles estavam bem preparados para ouvir o evangelho. Eles tiveram uma cosmovisão correta que ajudou a aceitar o evangelho. Por exemplo, lá na África, o grande problema é que pessoas não têm uma cosmovisão bíblica, eles têm uma visão animista. Então, pessoas tomam decisões lá sem entender o que está fazendo, porque não estavam preparados. Então, os judeus eram as pessoas preparadas. Então, Paulo sempre procurou uma sinagoga. Você pode ver isso em Atos capítulo 13. Você está com sua Bíblia, vai lá. É capítulo 16, eu não sei porque eu pensei isso, eu estava confundindo as viagens. Está vendo como é importante isso? Eu confundi as viagens missionárias com a primeira e segunda viagem missionária. Ele falou que em versículo, capítulo 16, versículo 13, ele falou, no sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração e sentávamos, falávamos com as mulheres reunidas. Esse versículo é muito importante porque eles foram, a Bíblia fala por Neópolis, como está na sua tela agora, primeiro, isso era porto para Filipos. Então, todas as coisas que estavam sendo importadas, exportadas, chegaram a Neópolis primeiro. Esse é onde Paulo chegou, mas ele não pregou lá e foi lá para Filipos. Filipos era parte da Macedônia, era a primeira vez que chegou em Europa, era uma colônia romana, então isso deu uma certa liberdade de impostos e tudo isso, mas os judeus não estavam lá e não houve uma sinagoga. E por que a gente sabe disso? Porque essa foi a regra dos judeus, onde tiveram uma sinagoga, onde tinha que ter 10 pais da família, 10 famílias para formar uma sinagoga. Era necessário ter 10 famílias. E é óbvio que eles nem tiveram necessidade, que era grande, nem tiveram 10 famílias dos judeus lá. Então, quando não teve uma sinagoga, as pessoas tiveram o costume de se reunir ao redor, perto de um rio, que eles chamaram lugar de oração. Então, Paulo falou, olha, houve um rio pequeno que está perto lá, houve poucos judeus, a gente vai lá, e eles encontraram algumas mulheres só lá, não houve famílias. Então, esse era o primeiro, a cidade era a primeira do distrito lá. Então, eventos em Filipos era a conversão de Lídia, que a gente pode ver que em versículo 14, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e temia a Deus, e escutava, e o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo disse. E a gente precisa presumir que ela era uma judia. Você tem a segunda coisa, libertação de um escravo, a gente vai explicar isso depois, a conversão do carcereiro, e daí a proteção da igreja, que eles fizeram alguma coisa para proteger a igreja. Esses são os eventos principais em Filipos. Lídia, eles acharam ela no lugar perto lugar de oração na beira do rio. E o nome dessa mulher era Lídia, e ela era da cidade de Tiatira. Ela provavelmente viajou bastante, e você sabe que Tiatira é uma das cidades das igrejas de Apocalipse, e pessoas falam que é possível que fosse ela que levou o evangelho lá para Tiatira, porque ela era vendedora de tecido púrpura, e então ela com certeza voltou para sua cidade, pegou
esse cor de púrpura, você tem que lembrar que essa era a roupa dos ricos. Se você é chique, você ia ter uma roupa feita de tecido de púrpura. Então, ela provavelmente era uma mulher que negociava e é capaz que ela levou o evangelho para lá. Fala que ela temia a Deus em versículo 14, mas isso significa que ela era uma adoradora ou teve desejo. Ela não era convertida ainda, mas Deus colocou dentro dela um desejo para adorar. Você lembra que foi um tempo, e alguns de vocês ainda usam a expressão que eu gosto, que quando eu falei que uma pessoa não era convertida, a gente chamou que era adorador em potencial, porque eu creio que Deus não está querendo pessoas que só querem escapar aos chamas do inferno, ele está querendo pessoas que desejam adorá-lo, e Deus tinha colocado isso na vida dela. O que aconteceu? Deus abriu o coração dela. Então, isso é importante para o evangelismo, quando a gente ora pelas pessoas, que só Deus pode abrir o coração da pessoa, porque todos nós nascemos com o coração duro. Ela foi batizada com a família, e ela falou, se eu acho favor nos seus olhos, fica comigo. Então, ela hospedou a equipe missionária. Eu esqueci de falar que uma coisa importante aqui, a gente sabe que Silas estava lá, Timóteo estava lá, mas também pelo uso de nós, que foi usado que nós viajamos, nós cremos que Lucas, a gente nem sabe onde eles pegaram Lucas quando ele começou a acompanhar, mas a gente reconhece que ele estava nesse caminho lá. Aí, tem a liberta escrava, versículo 16, capítulo 16 a 18. Houve uma jovem, que ela era escrava, mas a Bíblia fala que ela teve um espírito adivinhador. Eu acho que nossas Bíblias falam, mas no grego fala espírito de pitão, que é um tipo de cobra. E essa era a maneira que eles expressaram uma pessoa que era possuída pelo demônio. Ela era uma médium, que ela teve essa capacidade de chamar os espíritos dos mortos, supostamente, mas pessoas que mexem com isso acabam chamando demônios. Você sabe que 1 Samuel 28, quando Samuel apareceu lá, que ela estava acostumada com o demônio que normalmente chegou para imitar a vida daquela pessoa. Mas ela era fonte de lucro, porque demônios são muito inteligentes. Se uma pessoa inteligente pode saber que vai acontecer, mas não com exatidão, mas ela teve a capacidade, o demônio tem a capacidade de saber muita coisa e adivinhar vai acontecer. Mas demônios nunca são 100%. Mas ela teve a capacidade de prever o futuro, não como Deus. Deus determina o futuro, sabe do futuro com certeza. O demônio só pode adivinhar que vai acontecer, mas não pode saber. Mas é interessante que essa moça estava seguindo eles e falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Acho que eu falei semana passada, né? Não sei, estou repetindo. Mas esse aqui eu não estava querendo repetir tudo, mas Paulo foi irritado por isso, expulsou o demônio, porque Deus não precisa do testemunho dos demônios. Você lembra que houve, depois disso, acusações contra Paulo e Silas nesse ponto, e eles fizeram essas acusações para pegar a simpatia do povo. Então, fala, versículo 19 fala, ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e arrastaram para a presença dos magistrados. E apresentaram os magistrados, esses disseram, esses homens são judeus, estão perturbando, causando tumulto, e a nossa cidade, e pregam costumes que não é lícito receber
nem praticar sendo romanos. Então, eles pegaram isso, estão causando tumulto, estão contra os costumes romanos. E a multidão foi contra eles, eles pegaram eles e castigaram com açoites e jogaram ele no cárcere. E eu não sei se eu mostrei isso para vocês semana passada, mas esse que nós achamos que era cárcere de Paulo, onde ele estava lá. E eu penso nisso, que eu estou na África, eu não mexo com policial lá, né, coisa assim, porque realmente eu tenho maior medo. A Lisa ela estava com o celular dela lá e a policial estava revestindo uma pessoa lá e ela tirou foto e falou, Lisa, não faça isso, né? Porque é muito perigoso mexer com polícia lá. Eu não gostaria de estar numa prisão de outro país com uma língua que eu não conheço tão bem. E esse foi a situação deles. E que a resposta que foi interessante, que estava louvando a Deus. Eu não sei se eu mencionei isso semana passada, mas houve louvor e fala que era meia-noite e os outros prisioneiros estavam escutando. E houve um terremoto e liberou as pessoas e ele ia puxar a espada para se matar, porque a pessoa que faz isso precisa pegar o castigo da pessoa que foi liberado. Se um soldado romano tem responsabilidade, ele vai pegar o castigo daquela pessoa. Se a pessoa é para morto, o soldado ia morrer também, se ele deixou escapar. Então, ele falou, não faça isso, todos nós estamos aqui, porque a Bíblia fala que as portas estavam abertas, as correntes caíram, e eles podiam escapar. Por que eles não escaparam? A Bíblia não fala, mas eu presumo que é por causa da vida de Paulo e Silas, porque realmente eles mostraram uma diferença e as pessoas não saíram por causa de Paulo e Silas. E quando o carcereiro sabia, puxou a lanterna lá e viu que todo mundo estava lá, ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas, que eu devo fazer para seja salvo? Isso é importante. Eu lembro que eu fiz uma visita lá em Uberlândia uma vez e eu tava uma mulher da nossa igreja e ela falou, a mulher ao lado falou, olha, vocês são crentes, né? Nós conhecemos o Senhor. Sua igreja proíbe televisão? Eu falo, a gente não tem regra assim. Bom, porque eu jamais deixaria minha televisão. Eu falei, esse não é uma pessoa que tem muito interesse nas coisas de Deus, né? Porque a televisão era mais importante do que Deus para ela, né? Então, a atitude, olha, eu não vou colocar condições, eu quero chegar em Deus da maneira que ele fala. O que eu preciso fazer? É uma convicção da pessoa. E a resposta é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E esta resposta não é uma promessa, era uma coisa que ele falou para carcereiro e não para nós. Não cai nessa coisa de pensar que todos os seus filhos vão ser salvos. Eu fico muito triste quando eu escuto uma mulher falar as coisas. Estou percebendo que eu fiz algumas dessas coisas, então desculpa para a repetição, mas como Paulo e Pedro falaram, é bom para vocês ouvir de novo. Em semente 21, que eu falei, a paz de Deus durante as adversidades é um testemunho poderoso. E eu creio que Paulo e Silas mostraram um testemunho assim, porque Paulo falou isso em Filipenses 4:9, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu creio que esse que eu terminei com isso semana passada, mas essa razão que eu falei discipulado, você deve fazer um monte de coisas. Como você está se comportando no campo de futebol? Você está refletindo Jesus lá para as pessoas que está discipulando? Como está indo a coisa que você faz quando coisas não dão certo? Tem um grupo muçulmano que é muito difícil lá na África, e é chamado Fulani. E o homem, ele foi interessante, ele falou, olha,
era esse grupo Fulani, que são muçulmanos, que escravizaram meu povo, porque todos os escravos saíram da África Central, África do Oeste, e quem foi um grupo de muçulmanos que chama Fulani, que pegaram e venderam eles para escravos. Então ele falou, eu detestava esse grupo, mas quando ele se converteu, ele começou a ver o amor de Cristo, e esse homem é incrível. Ele chamou um Fulani para morar na casa dele, e esse Fulani estava vivendo com ele, e ele compartilhou Cristo com ele, mas sabe que a coisa que levou ele a se converter? É que eles estavam viajando e os rebeldes pegaram e prenderam o carro desse homem, que era um pastor amigo meu. Prenderam o carro dele, foi roubado. E ele viu a resposta, esse Fulani viu a resposta e a paz do Senhor na vida dele quando ele tinha perdido uma coisa de tanto valor. E esse que levou esse Fulani para se converter. Então, essa razão que você viaja e fazer coisas com os discípulos, porque eles podem ver a realidade de Cristo na sua vida. E esse que Paulo falou, olha, você faz o que eu faço, você escutou as coisas pregar, você escutou as pregações, você viu o exemplo da minha vida, você viu a paz em mim, você faz desse jeito, a paz de Deus, o Deus de paz, não, paz de Deus, o Deus de paz será convosco. Eu achei muito interessante isso. No fim da coisa aqui que aconteceu é que finalmente os magistrados, os mestres da igreja falaram, olha, os pretores, os líderes falaram, você pode sair. E eles falam, é? Você vai mandar a gente embora? Que espancaram pessoas que são romanos e eles ficaram possuídos do temor. Mas a igreja foi confortada quando ele saiu. Mas por que Paulo fez isso? Porque, de novo, ele não teve tempo. Essa coisa de ser preso, essas acusações, ele não passou o tempo que ele queria lá. Ele não passou o tempo que ele queria lá. Alguém tem pergunta, comentários sobre isso? Você mencionou o estudo anterior, né? E também a causa dele ter exigido a presença das autoridades era uma maneira de proteger também aquele carcereiro e as pessoas recém-convertidas. Né? Pois é, essa é a coisa que é importante, né? Que realmente que eles estavam possuídos do temor. Então, a esperança de Paulo que eles iam ficar com esse temor e não mexer com essa pequena igreja lá. Esse é um novo ponto de vista, muito bom. Oi. Outra coisa, sim. Oi, Bruce. Daniel. Oi. E Bruce, fiquei observando aqui uma coisa no capítulo 16, e o versículo 3, que Paulo diz assim a respeito desse Timóteo, que esse Timóteo não é aquele que ele escreveu, né? É outro, né? O que é? Então, ele foi com ele, né? Fez questão que ele foi com ele. Mas ele não... Espera aí. Você falou que ele não era o quê? Não é aquele Timóteo que Paulo escreveu as cartas, não? Não, é mesmo Timóteo. É o mesmo, é? Tá. Então, ele fala aqui no versículo 2, né, que dá um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, dele, né, de Timóteo, né? E por que Paulo quis que ele fosse circuncidado para poder viajar com eles? Ok, eu pulei isso, eu não mencionei isso semana passada. Tá bom, eu vou explicar. Desculpe, eu pulei essa coisa aqui, mas a razão, você lembra que não era para salvação, porque em capítulo 15, que era o Concílio de Jerusalém, em capítulo 15, eles decidiram e falaram que salvação não tem nada a ver com circuncisão. Você pode ver que em Romanos e também no Antigo Testamento fala que Deus falou de circuncidar o coração, quer dizer a transformação de coração é que Deus quer. E a razão é que a mãe, qual era o nome, Bené, da mãe do Timóteo de novo? Eunice.
Eunice, certo, esqueci. Não esqueci. Mas Eunice é a esposa do Bené. Mas ela, como judia, o filho era judeu e ela não circuncidou ele. Então, se Paulo tivesse levado Timóteo, eles iam falar que ele é um judeu desobediente. Mas quando Paulo foi com Tito lá para Jerusalém, depois da primeira viagem missionária, Tito não sentiu que é gentil, não sentiu a necessidade de se circuncidar. Então, circuncidar não era salvação, mas era para ser uma pessoa que sensível à situação lá. Porque ele ia ministrar entre os judeus, era importante ele ser circuncidado já. Essa foi a razão. Bruce? Sim. Boa noite a você, boa noite aos irmãos. Noite. Você falou de que Paulo sempre tinha alguém assim com ele, né, que acompanhava ele tudo no discipulado, né? Sim. E isso é muito importante, né? Muito importante ter assim essa comunhão, né, assim do discípulo com seu discipulador, né? Isso é muito bom. É só esse comentário aí que eu queria fazer. Porque uma coisa que eu tenho um amigo aqui que eu falei que eu queria reunir com ele porque ele está implantando uma igreja aqui nos Estados Unidos e a coisa que ele não está enfatizando a importância desse relacionamento. Ele está falando, mas tem que ser mais proposital de colocar duas pessoas em conjunto, porque eu estou ensinando essas aulas. Eu não posso passar intimidade com Deus para você, sendo, não sei, 5.000 quilômetros de vocês aqui, outro lado do mundo, praticamente, especialmente vocês que nunca me conheceram pessoalmente. Mas a coisa é que, face a face, é a maneira que a gente passa intimidade com Deus. Não é a aula. A aula é importante, porque as coisas que eu estou ensinando para vocês devem reforçar o que você está experimentando na igreja e ajudar você a experimentar melhor. Mas eu não vou passar a vida para vocês através disso. Eu não posso. Tem que ter no contexto do relacionamento. E essa razão, Paulo sabia disso. Você viu aquela tabela que eu falei de quantos 1.000 quilômetros Paulo andou? Você sabe quanto tempo demoraria só de andar toda essa distância que ele fez? Esse não foi tempo perdido, porque ele passou o tempo com seus discípulos. Isso é muito importante. A coisa que pessoas perguntam pode ser como Filipos, que nós falamos, o que aconteceu quando Paulo e Silas foram presos? O que aconteceu com Lucas e Timóteo? Porque eles estavam lá também. Então, é uma boa pergunta, né? E a gente não sabe. Mas daí ele foi meio expulso de Filipos, ele foi mais para o oeste, foi para uma cidade que chama Tessalônica. E Tessalônica era uma cidade livre, que significa que eles podiam governar a si mesmo, livre de imposto. É a maior cidade da região, eu acho que era 200.000 pessoas eram dessa cidade aqui. Era um lugar estratégico, era um porto importante, os navios podiam chegar, mas também a estrada principal que passou de Ásia para a Grécia passou por esse lugar. Então, era um lugar estratégico pela população e pela posição no geográfico. Nesse caso, houve uma sinagoga dos judeus. Então, nota, Paulo sempre foi possível para uma sinagoga dos judeus. Essa é a razão que eu estava pensando em Atos 13, porque ele foi para a sinagoga. Falou, é necessário pregar para vocês primeiro. Então, ele não era por causa do era seu povo que ele estava pensando, mas por causa do fato que Deus tinha preparado os judeus. E esse ajudou depois, porque Paulo poderia usar esses judeus que já tiveram uma base bíblica e apontar eles para ser líderes dessas igrejas. Então, 17:4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Qual foi a causa do crescimento aí?
Eu coloquei aqui simplesmente o ensino da palavra. Porque eles falaram que 17:4, versículo 3, ele falou que, olha, versículo 2, eu quero ler isso para você, Cacau, estou traduzindo da Bíblia que eu tenho aqui. E, de acordo com o costume de Paulo, ele foi a eles da sinagoga e, por 3 sábados, debateu com eles das Escrituras, explicando e dando provas que Jesus, que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar, falando, esse Jesus que eu estou proclamando é o Cristo. Então, foi o ensino da palavra de Deus. Ele fez uma coisa, ensino, que foi, eles não falaram de nenhum milagre ou nada disso, mas era só 3 sábados. Algumas pessoas falam que ele ficou mais tempo do que 3 semanas, mas a Bíblia não fala. Pode ser que ele ficou alguns sábados, mas o tumulto dos judeus levantaram contra eles e eles foram expulsos. E Paulo falou assim, e esse é muito importante, eu quero que você pegue o espírito 1 Tessalonicenses. Ele foi expulso, Paulo foi embora do que esperava. Então, ele foi lá eventualmente para Corinto, estava lá, ele ficou falando, o que está acontecendo com aqueles irmãos lá? Ai, eu não sei o que aconteceu, será? Ele ficou orando por eles. Aí fala lá, quando ele não podia aguentar mais, ele mandou Timóteo. Mas olha o que ele falou, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que nossa entrada para convosco não foi em vão, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus como grande combate. Você pensa nisso, Paulo estava falando, olha, quando eu fui lá com vocês, eu tinha apanhado lá em Filipos. Agora eu cheguei entre vocês sabendo que ia apanhar de novo. Então, Paulo não estava procurando ser uma pessoa popular, bem conhecido, famoso. Ele estava pronto para pagar o preço. E esse que ele está falando, quando eu cheguei com vocês, eu estava pronto para pagar o preço, para pregar o evangelho com vocês. E o que aconteceu em Tessalônica, 3 sábados de sinagoga, ele falou que basicamente Jesus é o Cristo. Alguns judeus e alguns gentios creram. Esses gentios já estavam frequentando a sinagoga porque eles foram atraídos pela palavra de Deus. E a perseguição foi com quem? Os judeus. Eles levantaram contra Paulo, expulsaram ele da cidade. E houve uma pessoa que chama Jasson. A gente não sabe muita coisa porque esse nome foi muito comum lá, mas ele foi acusado de hospedar as pessoas. E ele tinha que pagar uma multa lá para liberar eles, deixar um tipo penhor para saber que essas pessoas não iam causar problemas, mas eles acusaram esse Jasson lá. Então, vocês têm pouco tempo em Tessalônica, e Paulo falou isso, e quando ele estava lá em Corinto, logo depois ele escreveu, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo da vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver a vosso rosto, pelo que também quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos pediu. Esse está falando que, olha, houve barreiras, eu queria chegar lá, mas meu coração, eu estava separado fisicamente, mas meu coração estava com vocês. Então, nota como ele falou que foram privados disso. Paulo nota a visão dele agora, discipulado, ele falou 4 semanas, 1, 2 meses, não é suficiente para fazer discipulado com esse grupo. E esse você razão, vê que ele estava preocupado com eles. Daí eles foram para Bereia, que era a capital da 3ª região de Macedônia, e ele falou, olha, esses eram mais nobres, mais abertos, eu poderia dizer, que estavam em Tessalônica, porque de bom graça receberam uma palavra
examinando cada dia as escrituras, se essas coisas eram assim. Então, eles conferiram que a Bíblia fala. A palavra examinando é uma palavra de julgar, é uma palavra legal para pesquisar e saber. Então, essa é uma única coisa que sabemos dessa cidade, que foram bem mais recebidos, e as pessoas receberam essa palavra e estudaram as escrituras. Eu não sei se você tem essa experiência com evangelismo, mas eu gosto quando pessoas questionam, porque se ele senta lá e concordar com tudo, você pode perceber que eles não estão entendendo nada, porque a questão que de pesquisar, será que Paulo está falando? Deixa eu conferir com a Bíblia que Paulo está falando aqui. Esse é um bom sinal. Mas quando a pessoa concorda com tudo, isso não é um bom sinal. Eles devem fazer perguntas e saber esclarecer as coisas, porque o evangelho vai tanto contra nossa lógica. Então, 17:12 fala assim: muito deles creram com numerosas mulheres gregas e homens. Então, esse mostra que houve uma resposta, mas não era tanto o ensino da palavra, mas eu coloquei estudo da palavra, porque eles investigaram, eles estudaram para verificar que Paulo estava falando. Então, eles foram expulsos daquela área também. E a gente não sabe se ele foi a pé ou de navio para Atenas, mas ele foi para Atenas depois disso. Ok, agora, pensa em Paulo. Pensa em Paulo agora. Ele entrou lá, Deus chamou ele para Macedônia. Foi para Tessalônica, apanhou lá. Aí ele foi para Filipos, depois Tessalônica, depois de Bereia, e foi apanhando em cada cidade. Agora ele é expulso. Ele fala: puxa vida, eu falhei, pisei na bola. Deus me chamou para Macedônia e eu não fui para Macedônia. Eu fui para Macedônia, mas eu não consegui passar o tempo que Deus queria. Eu fui expulso de lá. Eu não deixei uma igreja forte lá como eu queria. Então, você pode ver que ele foi para Atenas meio desencorajado. Ele, nesse ponto, se há uma viagem sozinho, foi lá. Talvez Lucas fosse com ele, mas ele deixou Silas e Timóteo lá para Bereia, para tratar e ajudar os irmãos lá. Mas ele foi lá e eu posso imaginar, ele estava bem desanimado nesse momento. Eu posso comprovar isso no momento. Mas antes de entrar na Atenas, alguém tem comentários sobre Filipos, Tessalônica e Bereia? Pastor Bruce, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Pastor, no caso de Bereia, quem foram os discípulos que visitaram essa região para que eles pudessem questionar Paulo, por exemplo, para saber se o que ele estava falando era verdadeiramente a verdade? Teve alguns dos discípulos, alguém andou no meio deles lá para que eles pudessem ter essa estrutura? Como assim? Está falando... desse grupo lá de Bereia, né? Quando eles analisaram Paulo a respeito do que ele estava falando, né? A minha pergunta é com relação se teve algum dos discípulos que foram lá ou se o próprio Paulo foi lá, porque é uma coisa bem interessante, porque eles chegaram a questionar Paulo, mas eles tinham uma estrutura de utilizar as escrituras para saber se era verdade, né? O que ele estava falando, é isso que eu estou perguntando. Nota, essa é a razão que Paulo sempre foi para os judeus primeiro, porque eles conheceram o Antigo Testamento, então eles tiveram uma cosmovisão bíblica, porque o Antigo Testamento apresenta o Deus verdadeiro, então eles entenderam e tiveram um conceito bíblico dessas coisas, porque alguns deles eram judeus, né? E que aconteceu, mesmo assim, sendo judeus, eles precisavam bastante orientação e ajuda, e essa razão que Timóteo e Silas ficaram lá para ajudar para a compreensão do evangelho melhor. Então, eu não sei se eu respondi o que você está querendo dizer, mas provavelmente houve alguns judeus que tiveram uma cosmovisão bíblica e realmente Paulo provavelmente investiu nessas pessoas e
mas não suficiente. Eu posso ver a frustração dele de ter saído tão rápido, né? Pastor, eu queria saber com respeito ao carcereiro, uma coisa que me chamou a atenção aqui, queria só voltar aqui no capítulo 16 rapidamente, fala que houve lá, né, a queda das cadeias, né, lá, e eles ficaram lá, não fugiram, e depois o carcereiro faz uma pergunta para ele lá, né, o que deve fazer para ser salvo, ele dá a resposta. Depois ele fala que o carcereiro leva eles para a casa dele, cuida dele, lá ele prega, fala, e já no outro dia diz que eles estão livres. Eu queria entender isso. Já que o carcereiro teve acesso de levar eles para a casa dele, e por que depois eles aparecem livres? Well, porque os líderes, que é chamada a palavra magistrados, alguma coisa assim. Aí tá aqui. Claro que eu passei no pouco. Eles eram líderes lá da cidade, eu vou chamar para ficar mais perto de hoje em dia, vereadores, né? Então, os vereadores falaram, ok, eles podem sair agora, mas eles não queriam que eles ficassem na cidade. Então, falaram, deixa eles ir embora. E ele falou, não, eles vão chegar e tirar a gente do cárcere e ir com a gente nesse momento. E a razão que eles estavam livres, o carcereiro não era obrigado. Ele poderia pegar um prisioneiro, se ele confiava muito nesse prisioneiro, e levar para sua casa. E isso que ele fez. Mas daí eles ficaram livres porque eles decidiram, olha, eles não cometeram um crime, mas realmente a presença deles perturba as pessoas da cidade e queria se livrar deles. Esse que você está perguntando? Tá certo? Ok. Não, tá certo. É só para mim entender essa questão da prisão, né? Porque já aparece dizendo que no outro dia eles estavam livres, aí eu fiquei assim. O versículo 36, irmão, tem essa resposta que o senhor quer aí. Pode ver aí. Viu? Versículo 36, okay. 16, fala isso aí que o senhor quer. Ok. Bruce? Sim. Eu penso também na primeira pergunta do Marcos aí, que ele queria saber, mas qual discípulo levou a palavra lá para Beré, né? Se tinha alguma estrutura, né? Eu creio que não tinha ainda uma igreja lá, né? Era uma, fala aqui que era uma sinagoga de judeus, né? Sim, é possível que houve uma pessoa que estivesse lá no dia do Pentecostes, mas a Bíblia não fala. Era só judeus lá. Então, Paulo foi para a primeira pessoa para evangelizar aquela região. Não houve ninguém. Positivo. Esse que está perguntando, você está falando, está perguntando se houve alguém convertido. Antes de Paulo chegar, não. Então, Paulo é quem plantou a igreja e começou a discipulá-los, né? Foi assim que eu compreendi essa pergunta dele, essa primeira pergunta dele. Ok, obrigado por esclarecer a pergunta. E nesse caso, Bruce, aí, essa questão aí que o irmão está pedindo aí, não é a mesma história da Lídia? Sim, Deus abriu o coração. É a mesma coisa, sim. Esse que Paulo... É a mesma situação. Esta coisa que é importante é de saber que Paulo ele foi para lugar das pessoas mais preparadas para ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, eu pego um africano. Muitos dos africanos têm uma base animista. Nunca ouvi falar de Jesus e tudo isso. Então, vamos supor que eu vou lá e ele se converte. O que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com ele muito tempo para ele entender o Antigo Testamento, os propósitos de Deus, a natureza de Deus, tudo isso. A gente vai ver isso em Atenas. Então, as pessoas não estavam... esse africano, ele não é preparado. Mas, eu começo... grupo com quem eu trabalho na África agora são pessoas que são
já passaram o seminário. Cada um dos meus alunos já passaram o Instituto Bíblico. Então, eles têm uma base bíblica, mas alguns deles eu creio que não conheceram o Senhor antes de estudar comigo. Eles estavam no seminário, entenderam a palavra, mas não foram convertidos. Então, agora é mais fácil para mim levar esse tipo de pessoa para o Senhor do que o pagão que não tem nenhuma noção da Bíblia, que nunca ouviu falar de Jesus. Então, essa é a razão que Jesus podia ir nesses lugares. Você pode ver que esses lugares, a gente vai ver hoje, que Éfeso está cheio de idolatria, conceitos errados de Deus. Então, deixa eu continuar aqui com Atenas. Essa é uma foto de Atenas aqui. Lá para a esquerda, no base aqui, você pode ver o Areópagos aqui. Esse era aquele lugar lá, mas nota que no meio da cidade de Atenas há uma grande rocha lá, e essa montanha aqui está cheia de templos, cheio de coisas de falsos deuses lá. E esse como parece lá. Esse é o templo de Zeus, ou Júpiter, como suas Bíblias falam. Paulo foi andando na cidade, e isso é no mercado de Paulo. Ele falou que seu espírito se revoltava na face de idolatria dominante da cidade. Ok, não tem sinagoga nessa cidade que eu saiba. Deixa eu ver se eu estou falando correto aqui. Mas ele se revoltava com isso, e de idolatria. E está vendo essa grande coisa aqui? Lá, mais ou menos aqui, houve um ídolo bem grande, enorme, eu não sei quantos metros, de Atena, que ela é a deusa da cidade, a deusa da sabedoria, inteligência e dos artes e de guerra. Atena era o nome da cidade. Atenas é por essa deusa lá que estava dominante da cidade. Então, esse é o mercado lá. E foi por isso dissertava na sinagoga entre os judeus. Desculpe, eu falei que não tinha, ok? Esqueci. Entre os judeus e os gentios piedosos também, na praça, todos os dias em que encontravam ali. Então, ele basicamente falou com as pessoas aqui na praça, mas também ele falou na sinagoga. Eu esqueci que houve uma sinagoga mesmo lá em Atenas. E interessante, isso é importante para entender essa cidade. Está vendo esses pedaços de cerâmica? Está vendo? Tem nomes escritos lá. E interessante, você sabe quando eu acho que eu coloquei secando os filósofos, porque o brasileiro gosta muito de futebol, fica torcendo para uma equipe ou outra, e eu acho que os torcedores de Remo gostam mais de secar o Paysandu do que torcer para Remo, e vice-versa, né? Eu acho que tem muita alegria para secar um dos outros, né? Muito assim. E eles fizeram isso com filósofos, porque, tá vendo, eles pegaram um pedacinho de cerâmica, escreveram o nome de um filósofo, e esse foi um voto contra aquele, e se o filósofo recebeu muito dessas pessoas que estavam contra ele tinha que passar 7 anos fora da cidade. É incrível isso. Eu estava colocando isso como filosofia, e você pode ver isso no livro de Coríntios, como filosofia e idolatria dominavam a cidade. E eles mencionaram esses filósofos epicureus, que a ideia deles é de buscar o propósito da vida, a filosofia da vida é de buscar prazer e evitar a dor. Esse que eu vou fazer minha vida assim. Esse como muita gente vive hoje. Essa filosofia das igrejas da prosperidade, busca prazer, Deus quer você feliz, evita dor, para de sofrer, né? Esse tipo de coisa. Mas estoicos é de ignorar a dor. Nós usamos em inglês, quando a pessoa é estoico, ele não vai sorrir, nem ficar triste, nem vai chorar. Ele é bem
com cara que sem emoção, né? Então eles chamaram, eles ouviram falar, porque Paulo foi lá para muito esse mercado para falar com as pessoas. Então que esse era o lugar exatamente onde Paulo fez isso. E ele estava esperando para Timóteo e Silas, fazendo isso na sinagoga, na praça, que a palavra praça é chamado agora, onde eles foram lá. E Paulo falou uma coisa, ele foi chamado, houve um grupo que chama Areópagos, e esses são pessoas que julgaram os filósofos, tinha que passar por eles, né? E eles chamaram Paulo para explicar a religião deles, porque eles falaram, eles falaram, o que esse tagarela está falando? A palavra tagarela aqui é uma pessoa que cata sementes, ponto aqui, que não tem sentido, não tem lógica. Então ele falou que essa pessoa tá falando bobagem, não fazendo outras palavras aí, não fala coisa com coisa. O que essa pessoa está querendo dizer? Então eles chamaram Paulo, e esse morro aqui, onde Paulo está falando, é Areópago, que é um morro onde os filósofos escutavam e julgaram as pessoas que chegaram para compartilhar. Então Paulo falou isso, ele falou, olha, ele começou assim, muito interessante. Encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. E em Atos 17, 23, ele começou aqui e falou, Atenas, eu creio, eu ouvi falar que vocês são muito religiosos, porque eu vi toda coisa que você tem da religião aqui, e eu vi esse altar aqui, o Deus desconhecido. E o fato que você admite que é um Deus desconhecido, eu vou declarar quem esse Deus é para você. E o que aconteceu? O homem, eu acho que ele era filósofo, historiador, o nome dele é Epimendes. No ano 500 a.C., houve uma praga que pegou a cidade. Um monte de gente estava morrendo. Então, esse homem pegou a ideia, Epimendes, e falou, vamos fazer o seguinte, vamos liberar no mato ovelhas que são cordeiros que são famintos. E se eles deitam em algum lugar, isso significa que é um Deus desconhecido naquele lugar, porque uma ovelha faminta não vai deitar, ele vai ficar procurando para comer. Se eles deitam lá, a gente vai sacrificar no altar. E esse é um desses altares. Eles mataram vários cordeiros para pagar o preço para qualquer pecado que eles tinham cometido, que ofendeu esse Deus desconhecido. Então, esses altares falam ao Deus desconhecido. Eles existem lá. E esse está no museu lá. Então, Paulo pegou isso e ele começou assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E olha, as pessoas só precisavam olhar para a esquerda e ver os templos mais maravilhosos da época. E Paulo imediatamente está corrigindo a religião deles. Falaram, o Deus que é Deus do mundo, o verdadeiro Deus, não habita nos templos feitos por mãos humanas. E ele fez o discurso basicamente isso. Ele é criador, ele é o Senhor, o Rei do Universo, soberano. Ele é onipresente, ele não é limitado por um templo. Ele é fonte da vida. Ele é pessoal, ele quer que buscamos um relacionamento com ele. Esse foi o versículo que eu mais gosto lá, eu acho que é versículo, capítulo 17, versículo 24, que ele falou, não, esse é o começo da coisa. Versículo 27, ele criou o homem que deve buscar a Deus e se porventura tateando, vão achar. Então, queremos que buscar, porque ele falou que ele é acessível, ele não é longe de qualquer um de nós. Mas ele... diferente das imagens, né? Não, fotos, errei aqui. É diferente do que as imagens ou qualquer coisa. Ele não, mesmo que é feito de pedras
coisa assim, ele é diferente do que os ídolos. E ele é um juiz. E ele falou, ele não mencionou o nome de Jesus, ele falou, mas Deus apontou esse homem para ser o juiz que Deus ressuscitou dos mortos. E esse é quando eles começaram, eles rejeitaram ele. Mas algumas pessoas foram com Paulo, o fato que ele falou da ressurreição dos mortos confundiu as pessoas. Então, basicamente, nota aqui, ele fez 9 qualidades de Deus nesse trecho. 9 qualidades de Deus. Por que ele começou com isso? Porque eles não eram da sinagoga, essas pessoas. Eles não conheceram o Deus verdadeiro. Em vez de falar muito sobre Jesus e as profecias, eles precisavam entender quem é o Deus verdadeiro. Então, voltando dessa coisa aqui, quem é o evangelista era Paulo. Quem é que era a audiência dele? Eram os filósofos. Ele falou da morte de Jesus implicado, né? Porque ele não falou que ele morreu, mas falou sobre o fato que foi ressuscitado dos mortos. Então, Jesus obviamente morreu, mas não fala como, mas ele falou que ele ressuscitou dos mortos. E ele falou que vai ser um julgamento. Essa razão que está chamando pessoas para se arrepender. Nota como ele falou menos do evangelho do que qualquer outro aqui. Exceto talvez em Pedro capítulo 4. Está vendo isso? Paulo escolheu a semente que as pessoas precisavam ouvir lá em Atenas. Ok? Antes de ir para Corinto, eu queria comentar que algumas pessoas se converteram, mas muito pouco. E eu creio que as pessoas que se converteram de verdade seguiram Paulo para Corinto, que Corinto era só 8 quilômetros de lá. Oh, desculpe, 80 quilômetros de lá. Então, a gente vai para Corinto. Então, Paulo não conseguiu plantar uma igreja lá em Atenas. Ele parece que a maneira que eu descobri com isso é que parece, quando ele estava em Atenas, Timóteo e Silas chegaram lá, mas ele logo mandou eles de volta para lá. Então, nota como Atenas é aqui e Corinto é só 80 quilômetros da distância. E interessante, Atenas, Corinto é importante. Nota isso aqui. Esse é importante para entender que Paulo vai passar nessa cidade e para entender 1º e 2º Coríntios. Tá vendo aqui? Esse era chamado o istmo, assim. Era só alguns 5 quilômetros de um lado para o outro aqui. E era muito... Olha essas ilhas aqui. Era muito perigoso de passar por aqui, ao redor de Grécia aqui. Então, houve essa pequena distância aqui, e que eles fizeram, não sei se você consegue ver isso, eles arrastaram os navios de um lado para outro. Incrível que parece que esses 10 quilômetros, eles tinham que, eu falei 6,4 quilômetros, né? Tinha que arrastar esses navios dessa distância aqui, pouco mais de 5 quilômetros. Então, olha o trabalho que eles fizeram, eles tinham uma estrada que eles usaram para arrastar esses navios. E hoje, eles fizeram um canal lá, de fazer essa distância. Eu vi isso nas notícias esses dias, esse canal lá. Mas o ponto que eu queria falar, tudo isso, se eu estou indo de Acaia, do sul para norte, eu tinha que passar por Corinto. Se eu estou andando aqui, esses marinheiros passam lá. Eu vou falar isso, onde há marinheiros é muitas prostitutas. E esse lugar era cheio de prostitutas. E de fato, Corinto foi tão imoral que eles tiveram uma expressão que é de corintianizar, que significa cometer moralidade. Então, esse que foi o lugar lá que estava. Essa cidade de Corinto hoje, você está vendo esse montanha aqui atrás, lá em cima era o templo de Afrodite. Se você já ouviu Afrodite, dessa palavra, Afrodite Isaco, eu não me lembro o nome em português, mas era uma coisa que excitou e deu desejo sexual. Então, Afrodite
era deusa de amor, beleza e sexualidade. Então, as sacerdotisas eram prostitutas, essencialmente. E, essencialmente, o que aconteceu, você podia, através da sacerdotisa, ter sexo com os deuses. Era uma perversão incrível que aconteceu com essa idolatria. E esse ídolo aqui na frente, aqui esse templo, é de Zeus. Olha que Paulo falou, pensando nisso, ele falou, depois de apanhar em Atenas, ele falou, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o vosso testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria. Eu não fiz filosofia com vocês, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus e Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande temor que eu estive com vós. Então, Paulo estava falando, eu creio, depois de apanhar em Filipos, Bereia, Macedônia e mais recente, Atenas, que ele não conseguiu implantar uma igreja, ele falou, eu sou um fracasso, né? Ele ficou com esse temor lá, e ele falou, sabe, eu não vou tentar debater com os filósofos, eu não vou falar uma coisa bem bonitinho, eloquente, assim. Vou falar de Jesus e esse crucificado. Ele disse, eu creio que esse foi o resultado da pregação. Olha os assuntos de 1 Coríntios. Exaltação dos líderes, como eles exaltaram os filósofos. Tolerância de imoralidade, capítulo 5. Capítulo 6, resolução de conflitos. Eles jogaram um ao outro na justiça. Capítulo 6, de novo, imoralidade sexual. Casamento e a vida solteira. Muita confusão nessa área em Corinto. Capítulo 7, 8 a 10, abuso da liberdade cristã. Capítulo 11, papel da mulher, abuso da refeição sagrada, da ceia, em capítulo 11. Maltratamento, entendimento do Espírito Santo, capítulo 12 até 14. E negação da ressurreição, em capítulo 15. Você pode ver como a sociedade corintiana afetou eles. Então, o que Paulo fez? Ele passou 1 ano e meio lá. Mas a coisa que foi bom, ele, normalmente na sinagoga, as pessoas que com a mesma profissão iam sentar em conjunto, e Aquila e Priscila, eles fabricaram tendas, e cada fariseu tinha que ter uma profissão, e a profissão de Paulo era fabricar tendas. Então, os dois fizeram isso, então Paulo ficou hospedado com eles. A Bíblia não fala se eles se converteram através de Paulo, mas a gente crê que eles conheceram o Senhor lá em Roma e viajaram para Corinto porque eles foram expulsos lá pelo imperador. Ele conversou sobre Jesus na sinagoga nos sábados, mas Silas e Timóteo chegaram em versículo 5 e ele começou a falar tempo integral. Pode ser que eles chegaram com oferta para Paulo. Ele não precisava fazer tendas mais. E eles rejeitaram o evangelho, mas houve certos judeus que se converteram. A gente vai falar sobre isso. Ele teve uma visão que eu vou comentar, que Paulo estava tão desanimado que ele precisava de lembrar que Deus tinha escolhido bastante gente daquela cidade. Nota que ele teve essa visão e Deus falou com ele, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, e depois pois tenho muito povo nessa cidade. Então, esse foi uma lembrança para Paulo que Deus tinha escolhido as pessoas. E ele falou, pare de temer. O grego fala isso, de parar de fazer alguma coisa. Ele falou, Paulo, não fique com esse receio, mas continue falando. Paulo estava falando, mas ele falou, continue falando e não pensa em parar, porque eu tenho muito povo escolhido. E seu trabalho, Paulo, você vai achar esse povo nessa cidade. Eu sei que é difícil, mas Deus tinha escolhido as pessoas e é para você achar esses escolhidos. Então, eu coloquei aqui, é importante encorajar as pessoas nos momentos difíceis, e isso que Deus fez. Ele encorajou Paulo com essa visão
sobre a coisa. Outra coisa que é importante é a decisão de Gálio. E eu coloquei Sóstenes aqui porque Sóstenes era líder da sinagoga, ele foi apanhando lá diante de Gálio. Gálio era tipo governador da região. E Gálio, quando ele chegou lá, eu vou colocar aqui. Ok, não, está bom. Esse lugar é importante, cada cidade teve um lugar que chama Bema. Era o tipo trono, palco. Eu ia descrever como palco onde julgamento aconteceu. E esse é o lugar onde Paulo estava quando ele foi julgado, né, diante do Gaio. Porque eles levaram as pessoas da cidade, levaram Paulo para lá. E Gaio falou isso. Gaio falou isso que foi importante aqui. Gaio falou isso. Ele falou, olha, judeus, se fosse feito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é a questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratar isso com vós mesmo. Eu não quero ser juiz dessas coisas. É questão da sua religião. Essa decisão, às vezes, a gente não sabe como é importante que ele falou isso. A razão que era importante é porque nesse momento, Gálio estava falando que o cristianismo não é ilegal. Ele considerou isso uma seita de judaísmo, era questão da religião de vocês, mas eu não quero saber debate da sua religião. Mas, infelizmente, eles começaram a espancar Sóstenes, mas a Bíblia não fala por que eles espancaram esse homem. A gente crê que era por causa do fato que ele representava judeus, mas Sóstenes escreveu o livro de 1 Coríntios com Paulo. Então, a decisão de Gálio era muito importante, mas eu finalizei isso quando ele estava lá, e você tem que entender essa história de Paulo lá em Tessalônica, e lá Bereia e os outros, e Atenas, e a experiência dele em Corinto, que ele mandou o livro de Tessalonicenses para eles. Ele escreveu quando ele estava lá, porque, como eu falei, ele estava preocupado com esses novos convertidos, ele abandonou, não tinha tempo para discipular como queria, e agora ele mandou Timóteo para ver isso. Acho que eu falei aqui, que não podemos suportar mais o cuidado de vós para seu bem, ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo. Então, aparentemente, Silas ficou com ele, e Timóteo voltou lá para Tessalônica para ver. E Timóteo voltou e falou, Paulo, eles estão bem firmes no Senhor. E Paulo falou, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vivendo nosso meio, trazendo as notícias da vossa fé e do vosso amor, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Eu experimentei esta coisa porque quando a gente formou nossa primeira igreja, eu tinha que sair para os Estados Unidos para alguns meses. E eu fiquei muito preocupado com aquela nova igreja. Eu falei, será que eles vão ficar firmes? Aí eu nunca vou esquecer, eu liguei e as pessoas estavam reunidas na minha casa lá. E eles estavam tão animados. Eu falei, Deus, muito obrigado por sua mão nessa situação. Ok? Então, ele ficou 1 ano e meio lá. Isso é importante. Finalmente, Paulo conseguiu fazer o que ele queria, de passar um bom tempo no lugar, para deixar uma igreja bem forte e firme, discipular as pessoas mesmo. Então, esse que foi muito importante em tudo isso. Ok, eu falei muito. Alguém tem um comentário sobre isso? Pergunta. Bruce, é o Valdinei. Essa deusa da fertilidade aí, que foi expressa aí, é a mesma, é a Diana de Éfeso, ou não?
Não, é interessante, eu estava estudando essas coisas das deusas e das deusas que existiam. Às vezes eles começaram a unir num local, eles começaram a juntar as duas deusas, mas ela era bem diferente da Diana. Há uma pequena ligação com Cibele avec Diana, é chamado Artemis também. O grego chama ela de Artemis, mas é diferente. Parece que Diana era a deusa dos Efésios, né? Efésios. Ela não era limitada para os Efésios, mas Éfeso era o lugar que teve o templo principal dela. Bruce? Sim. Eu acho interessante a sabedoria que Deus deu para Paulo ali pregar ali no Areópago e de aproveitar a oportunidade sobre um Deus desconhecido e falar do Deus verdadeiro e sem atacar os ídolos deles, né? Pregar somente o Deus criador, o Deus verdadeiro, sem atacar o ídolo deles lá. Então, uma sabedoria que Deus deu para Paulo ali. É bom que você fez essa observação, porque eu vou, não sei se eu vou poder entrar muito sobre o templo da Diana. Esse é o templo dela. E você lembra que Demétrio era o homem que trabalhou com prata, ele fabricou esses ídolos, tá vendo? Essa é a Diana. E você vê todos aqueles montinhos lá nela, ela estava cheia de seios. Essa era a Diana. Estava uma mulher cheia de seios, ela era completamente coberta de seios. E esse era a deusa deles lá. Ok. Mas essa é a Diana aqui, e eles acreditaram que ela caiu do céu, e eles tiveram o templo principal, que é aqui. Opa. Essa era uma fabricação. O templo de Diana é completamente desfeito hoje, só tem alguns pedacinhos e pedras aqui e aí, mas ela era bem, como eu falei, diferente, o propósito dela é diferente, mas ela era adorada no mundo inteiro. Mas, de fato, só para colocar, que eu ia falar sobre isso, quando eles acusaram, eles levaram Paulo, e a gente vai ver isso. Está vendo esse teatro em Éfeso? A gente vai falar sobre isso semana que vem, mas isso cabia 25 mil pessoas, e todos eles eram gritando, grande é Diana dos Efésios, falando sobre ela, e o homem, que era o tipo prefeito lá, falou, olha, gente, para com isso, porque esses homens, Paulo, eles não fizeram blasfêmia contra o nosso Deus, nem roubaram os templos. E eu pensei nisso, que Paulo falou sobre o Deus verdadeiro sem atacar a religião deles. E a razão que eu falo isso, eu pensei, você lembra alguns anos atrás, quando aquele bispo chutou qual era o Deus lá deles? Parecida, né? Citou, o bispo chutou a imagem. E o que ele falou foi verdade, mas ele não respeitou a religião, e aparentemente, pela reação do prefeito da cidade, você pode ver que Paulo respeitou a religião deles, né? Ok? Eu quero pelo menos ver, desculpe que eu... Pode falar. A gente pode ver também aí que Paulo, né, ele é um método que ele faz de evangelização, né, vai de cidade em cidade, aproveita as oportunidades, né, fala daquele momento, né, e aproveita para lançar a mensagem. Às vezes a gente vê que a própria situação provoca, né, o início dele de divulgar a palavra, né, de pregar a palavra de Deus. Eu achei muito bonito nisso. Eu tenho uma pergunta também. Enquanto Paulo estava pregando aí, desenvolvendo o ministério, Pedro
ele estava lá em Jerusalém fazendo o trabalho dele com os judeus, era isso? Sim, ele ficou mais para essa região, com certeza, para lá. Ele não ficou exclusivamente em Jerusalém, como algumas pessoas implicam. Essa razão que aconteceu em capítulo 9, que ele fez as 2 curas lá em capítulo 9, depois da conversão de Paulo. E essas 2 curas foram em Judeia, mas era fora de Jerusalém, bem longe de Jerusalém. Eu já ouvi uma pregação uma vez, eu não lembro tudo onde os apóstolos foram, mas é muito interessante, porque eles não ficaram só em Jerusalém, nem na Terra Santa lá, eles viajaram um pouco longe, alguns deles. Tem outra pergunta? Hein, Bruce, eu fiz um print aqui, ao Valdinei, eu fiz um print aqui desse discurso que Paulo fez. Eu posso dizer que é bem parecido com o credo apostólico. Eu posso afirmar isso, porque tem pontos aí que é muito parecido. Qual pregação? Daquele que do Areópago? Isso, o discurso que você colocou aí. O discurso que Paulo fez. Sim, é incrível, é um curso de teologia para mim, né? Ele explicou, e se você vê os conceitos que ele estava falando, estava contrariando, e em vez de atacar a religião, ele falou da verdade, né? Mas cada um é contraste do que eles acreditavam sobre os deuses deles. Boa observação. E Bruce? Sim. Também queria compartilhar a minha experiência logo no início, quando nós começamos a evangelizar, e eu não tinha essa visão de a gente considerar o estado das pessoas e, consequentemente, os seus valores religiosos. E, por causa disso, fechei algumas portas, porque eu queria que eu achava que a pessoa estava entendendo no mesmo grau que eu já tinha entendido. Então, é um ponto que eu quero deixar assim como um exemplo, a minha experiência, né? Que a gente não deve atacar realmente a religião da pessoa, porque ele não está preparado como a gente pensa, sabendo o que a gente sabe e crendo e tendo o mesmo valor. É algo que você ainda vai semear e não colher também, né? Uma coisa que é muito bom para lembrar que minha tendência, eu gosto de debater as coisas, né? E minha tendência com o Testemunho de Jeová, por exemplo, é de atacar imediatamente, falar sobre céu, inferno, divindade de Cristo, e atacar dessas coisas, mas melhor de construir pontes entre a pessoa, de qual coisa em comum. Vários de vocês são de Nova União, uma coisa que eu lembro que Nonato falou que ele foi para uma casa em São Francisco, e o homem falou, o Nonato falou, eu posso entrar e falar sobre Jesus com você? Você vai falar de Maria, o que você vai falar de Maria? Ele falou, não, se eu falo alguma coisa de Maria, eu vou só falar coisas boas dela. Então, tem bastante coisas que a gente pode falar boa de Maria, que pode criar uma ponte, mas se a gente fica chutando a imagem de Maria, fisicamente ou psicologicamente, a gente vai fechar muita porta. Então, a coisa que é muito importante, que nota como Paulo começou com ponte. Ele falou, elogiou a religião deles, ele falou, vocês são muito religiosos. Ele não falou mal ou bem, ele falou, vocês são muito religiosos. Mas eu vi dentro das coisas, quando eu passei pela cidade, um altar para Deus desconhecido. E ele pegou um gancho dessa coisa e pegou um ponte do que eles tiveram e explicou a coisa. E você pode ver até na pregação dele, ele citou algumas coisas que os filósofos e os poetas deles falaram. Então,
essa é uma coisa que ele tentou usar pontes assim, em vez de uma coisa só para confrontar. Ok, antes de quebrar, dividir... Sim. Pastor Bruce, eu, diferentemente de alguns pensamentos, né, e algumas colocações, eu, no princípio da minha vida cristã, eu gostei de usar muita estratégia para o evangelismo, né, principalmente com pessoas que a gente encontra essas barreiras, né. Uma coisa que Deus sempre esclareceu na minha vida é com relação ao que eu fui, né. Então, por exemplo, eu passei 20 anos da minha vida assim, né, na Igreja Católica, né, até porque eu vim da família católica, né, com relação a isso. Então, eu acho que uns 10, 12 anos, eu me tornei coroinha, né, de um padre aqui que já faleceu, chamava aqui de Monsenhor Teixeira, e eu conhecia muitas coisas com relação a algumas barreiras, né, então isso foi um ponto muito importante para mim poder evangelizar até amigos que hoje eles pensam diferente com relação a isso, né? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É muito bom quando você conhece as fontes, né? Então, quando você convive com aquela religião e um certo tempo, quando você é esclarecido pela verdade, pela palavra de Deus, então isso faz com que você fique fortalecido em poder ter uma conversa inicial sem que você possa atacar aquela pessoa, porque você já sabe pelo fato de ter convivido lá, né? Então, eu usei muito essa estratégia para poder alcançar alguns amigos, né? Talvez alguns até depois, por um certo ano, até disse assim, olha, Marquinhos, apesar de tudo, eu posso dizer uma coisa, eu nunca tinha ouvido tantas coisas com relação a isso, né? E hoje eu posso não ser um cristão, uma pessoa dessas igrejas assim evangélicas e tal, mas pelo menos de uma coisa é certa, alguma coisa está errada, né? E quando você esclarece algumas coisas com relação à Bíblia, então isso faz com que a gente pense diferente, né? Se um dia Deus mudar meu coração, minha vida, minhas ações, com certeza eu me tornarei um cristão, mas se não, eu pelo menos eu estou consciente de algumas coisas, né? Então eu usei muito isso logo no princípio da minha vida cristã com relação ao Evangelho, né? Então esses pontos que os irmãos colocaram aí, eu sempre me utilizei disso, né? Então, eu tenho alcançado, graças a Deus, até pessoas para estudar a Bíblia. Só que, claro, né, que o convencimento é pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas, de qualquer maneira, a gente semeia. Sim. Uma das coisas, boa maneira de criar pontes em evangelismo é de perguntar às pessoas, fazer perguntas, em vez de fazer declarações e pregações. O que você acha disso? Por que isso é importante, né? Então, eventualmente, você vai falar as coisas. Eu lembro que uma católica que estudou comigo, que tocou bastante na vida dela, é que eu falei, como é que a gente pode amar uma pessoa, um Deus que a gente não conhece? Como você não pode amar uma pessoa que você não conhece, como é que você vai amar a Deus se você não conhece esse Deus? Deixe-me terminar esse capítulo, da viagem a Éfeso e a Jerusalém. É muito fácil esse fim do capítulo 17, antes de entrar em 18, um momento. Não, aqui onde eu estou aqui. No começo do 18, era a viagem de Éfeso a Jerusalém, que Paulo, ele ficou lá, como eu falei, 1 ano e meio, e ele decidiu voltar para Jerusalém. E Áquila e Priscila, eles acompanharam quando Paulo atravessou a Baía lá e foi para Éfeso, e ele deixou eles lá em Éfeso. Você está vendo que ele falou que ele... Cencreia é do leste, então Paulo tinha que atravessar aqueles 6 quilômetros lá para Cencreia, e ele pegou o navio e foi para Éfeso, e ele fez um voto lá. Por que ele fez um voto lá? Eu creio que ele fez para um testemunho para os judeus, ele continuou a praticar judaísmo, fazendo votos e outras coisas, e não é para salvação, fazer mais espiritual,
mas ele fez isso, raspar o cabelo dele, e ele foi para ir para Jerusalém para completar o voto dele. E ele ensinou na sinagoga em Éfeso, deixou Áquila e Priscila lá, e foi para Cesareia, que é no litoral, subiu para Jerusalém, ficou um tempo lá, daí foi para Antioquia. E essa foi a conclusão da segunda viagem missionária. Ele foi de Corinto, foi para Éfeso, deixou eles, daí foi diretamente para Cesareia, Jerusalém, aí foi para Antioquia.